Olá, bem-vindo ao canal Amigo Gringo. Na sexta-feira eu preciso entregar meu livro sobre viagens para minha editora aqui em Nova York. E tenho já 3 anos trabalhando nesse livro, estou correndo para terminar. E como a gente não tem mais vídeos na gaveta, eu vou aproveitar para falar de algo que eu vou pensando há muito tempo. Quanto eu odeio ser chamado de influencer, ou seja, influenciador em português. I'm 16 years old and I'm a social media influencer. Eu odeio a palavra, eu odeio a ideia, não quero ser chamada nunca de influencer, nem influenciador. Pode me chamar de creator, criador, ou videomaker, ou roteirista, ou jornalista, ou esse puta babaca que anda pelas ruas de Nova York de sunga, não me importa, tanto faz, o que quiserem, menos influenciador. Por quê? Você pode estar pensando que é porque sou gringo e o verbo influir é muito difícil conjugar. Eu influo, você influi, ontem ele influiu. Será isso? Nossa, quem inventou o português é um puta babaca. Não, é porque influenciador indica que o propósito da minha vida, da minha carreira, ou de pelo menos fazer o canal, é de estar aqui influindo vocês a comprarem algo. YouTubers, vocês concordam com isso? Eu não. Para mim, reduz o que faço e o que fazemos, né? Não só aqui, mas nas outras mídias sociais, a um negócio. Para mim, chamar um YouTuber de influencer é quase chamá-lo de garoto propaganda. Ou, no meu caso, coroa propaganda. Agora, não venha me falar que influencer não é isso, que o YouTuber influi de outras formas, passa mensagens positivas para os jovens, ensina inglês, história e tal, etc. Obviamente, isso é verdade, mas não é daí que vem a palavra. Influencer é um termo que vem da indústria da publicidade e significa alguém que tem a capacidade de influir o público para gastar dinheiro. E ponto. Quem duvida isso é só buscar o artigo influencer na Wikipedia, porque não existe. Você tenta ir lá, mas está redirecionado a quê? Influencer marketing. As marcas querem que nós influíssemos vocês para comprar um produto ou serviço. E claro que querem. E que bom que querem, porque o canal que não tem milhões e milhões de visualizações por mês não ganha quase nada dos anúncios de AdSense que você sempre pula, né? Então, trabalhar com marcas é parte do meu trabalho, mas não é minha responsabilidade principal. A minha responsabilidade principal é o conteúdo e, claro, a vocês. E não acho que todo mundo siga isso. Ou seja, eu estou aqui porque eu gosto de fazer vídeos. Eu gosto de ter esses pensamentos malucos que entram na minha cabeça e depois vira vídeo. Nossa, que café aguado! Eu adoro responder os comentários e, mais do que tudo, eu adoro a conexão que me dá com os brasileiros, mesmo morando aqui em Nova York e não mais no Brasil. Agora, vocês podem pensar que estou com inveja desses meninos e meninas que são pagos $10.000 por postar algo no Instagram, no Snapchat ou algo. Não é isso. Vamos ser francos. Ninguém segue Amigo Gringo porque sou lindo e bonito. Eduardo, talvez. Falo Eduardo. E ninguém me segue porque sou especialista em me vestir bem e usar maquiagem. Bom, ainda que sei usar maquiagem, né? É porque vocês gostam do conteúdo. Aliás, eu não tenho nada em contra dos meninos e das meninas, mesmo os que adoram ser chamados de influencer. E tem que adoram esse título. Eu, pessoalmente, não gosto de assistir esses vídeos em que eles recebem presentes de marcas, abrem com um grande sorriso, agradecem a marca. Nossa, essa marca é tão legal, falam de que incrível é o produto, mostram o produto, mudou a vida dele usar esse produto, eu não aguento isso. Bom, eu gosto da Tainara porque eu acho ela engraçada. Mas esses vídeos, e snaps, e stories, não são para mim. Eu não sou o público-alvo de tudo isso. Para mim, enquanto fica muito claro que essas pessoas estão recebendo dinheiro disso, enquanto vocês sabem se a opinião é paga ou não, perfeito. Mas quando não é claro, aí vira desonesto
até manipulador e até perigoso, para falar a verdade, se o produto tem algo a ver com a saúde ou a nutrição ou fitness. Ou imagine um produto para bebês que a pessoa diz que é ótimo, que ajudou muito o bebê dela, mas ao final ela ou não usou ou está exagerando que bom é o produto porque está recebendo dinheiro. Agora, com certeza vocês já viram essas entrevistas com influencers que dizem que nunca aceitariam marcas que eles não gostam, que não combinam com o canal, né? Mas isso é resposta padrão. É como quando perguntam para uma celebridade como é trabalhar com outra celebridade. Como é trabalhar com Tom Cruise? Nossa, ele é ótimo, ele é incrível, ele é tão generoso com seu tempo. Isso pode ser verdade ou não, e a gente não tem jeito de saber. E pensa bem quem se considera influencer. Se uma marca que você não gosta oferecesse $1 milhão, vocês vão começar a gostar bem rapidinho, né? Tô falando muito, vocês provavelmente estão começando a desistir nesses momentos que é ótimo ter um cachorro, né? Aí entra o cachorro atrás e todo mundo fica, uau, olha cachorro! Mas infelizmente no meu prédio em Nova York não permitem cachorros, então não posso fazer isso. Nossa, olha o Snowy! É o filho da Vanessa me visitando em Nova York. Que legal, Snowy! Cadê sua cabeça? Snowy! Que legal, podemos continuar. Então, vocês estão falando, Seth, como que diz isso e ainda trabalha com marcas? Eu trabalho com marcas, claro. Já tivemos excelentes parcerias aqui no canal. As marcas aparecem nos meus vídeos e eu tento fazer de uma forma transparente, o que é bom para vocês. E informar vocês do produto de uma forma criativa e também honesta, o que é bom para as marcas. Olha, eu não inventei esse sistema. Quando a gente tinha que fazer o primeiro vídeo de marca, o Eric me mostrou alguns exemplos de grandes youtubers que trabalham muito bem com marcas sem estragar o conteúdo ou sem ser desonesto. Tom, I've got to see this. What is it? Wow, is that an Oreo? Yes, it is. E eu basicamente copiei isso com um pouco do estilo do amigo gringo. E eu acho que deu certo. Não perfeito, né? Mas certo. E eu também implementei uma regra bem importante. Eu não dou minha opinião dos produtos. Eu não falo que são os melhores. Eu não falo que eu adoro. Eu pesquiso, falo com pessoas, eu quero ter certeza que pelo menos é um produto seguro e de qualidade. Okay? Quem quer ver mais esses vídeos de marca, eu vou colocar o link aqui. Ao final do vídeo vai aparecer uns 5 segundos por aqui. Bom, volta Snowy. Muitas vezes eu dou minha opinião no canal. Pode ter certeza que a opinião é minha e que o produto não pagou nada para o canal. Nem nos deu presente, nem nada. Normalmente são as minhas dicas sobre Nova York, mas não sempre, né? Olha eu com os Doritos. Eu estou vivo, o que me permite colocar esse Dorito na minha boca. Esse vídeo saiu e muitas pessoas se escreveram, nossa, que jabá, ridículo, blá blá blá. Não era jabá. E como que vocês vão saber? Porque eu não falei que era jabá, eu não agradeci o Doritos por patrocinar o vídeo, nada disso. Eu gosto de Doritos. Infelizmente não são tão saudáveis. Olha, então, tem uma regra simples que eu acho que todo youtuber deve seguir. Quando trabalhamos com marcas, ou seja, quando as marcas viram nossos clientes, é importante deixar essa palavra sempre entre aspas. Porque mesmo se fazemos todo o possível para passar essa mensagem da marca a vocês, temos que lembrar que os nossos clientes, sem aspas, são e sempre serão vocês. Quero sua opinião sobre o vídeo lá nos comentários, deixe seu like e daqui a pouco vai poder se inscrever no canal aqui e ver os vídeos nossos sobre marcas aqui. 3, 2, 1...